Para quem já me conhece, sabe da metodologia de como eu trabalho, quero que os senhores fiquem à vontade, sintam-se em casa, nada de formalidade, nós vamos apenas ter uma conversa bem informal, uma conversa, ok? Então, perguntem qualquer dúvida, se porventura a pergunta não estiver direcionada especificamente ao nosso tema, não tem problema nenhum. É o momento de os senhores tirarem as dúvidas. Tranquilo? Estamos combinados? Esse é o nosso pacto. O tema que vai ser abordado é um tema extremamente relevante, é um tema, marquem bem, no início dessa nossa conversa, não parece ser tão relevante. No início dessa conversa, os senhores poderão estar questionando, mas por que o Tribunal de Contas está trazendo esse tema, cessão de servidores? Por que não outro? Diante de tantos que existem na administração pública. Eu tenho certeza que eu vou responder esse questionamento aos senhores com muita vontade. Porque a gente, num primeiro momento, não percebe da importância e não percebe que o tema afeta diretamente a cada um de vocês. Servidores. O que é melhor, afeta diretamente a administração pública. E o que é melhor ainda, afeta diretamente a sociedade. Então, há uma relevância essencial sobre esse tema. Apenas como uma pequena introdução, só para nós termos uma mera lembrança, em torno de 650 mil servidores do SUS, 28 mil estão cedidos para os estados e municípios. E isso representa, em termos de orçamento, uma coisa muito importante, que vai influenciar diretamente a folha de pagamento de todas as administrações públicas envolvidas. Só para meu conhecimento, existem aqui servidores cedidos? Tem algum servidor cedido? Então vamos tocar pau mesmo, vamos falar mal mesmo dessa turma aí. Não, não é assim. Não é bem assim. Eu tenho grande respeito sobre a cessão de servidores, é sem dúvida alguma um instituto, extremamente essencial, até porque a maioria dos prefeitos, dos responsáveis, quando vão assumir, naquele período que vão iniciar a sua gestão, eles querem convidar pessoas de sua confiança. Não é verdade? Para isso, se prestam os cargos em comissão. Então, vocês perceberão, ao longo da nossa conversa, da importância do tema. Eu farei uma abordagem sobre conceito. Espero que vocês não durmam nesse momento, mas não há como nós tocarmos no assunto sem relembrarmos alguns conceitos do que é a cessão de servidores. Farei também um relato sobre os requisitos, quais os principais requisitos do Instituto, cessão de servidores. Vou falar rapidamente sobre as precauções, o que precisamos ter cuidado. Não é só o prefeito, não é só o mandatário, mas também nós, servidores públicos, estamos de olho na questão da cessão de servidores. Depois vocês vão ver por quê. Prejulgados, qual é o entendimento do Tribunal de Contas no que tange a questão de cessão de servidores? Trago aqui poucos, até porque a maioria se repete com relação à lei de consórcio público. Depois vou fazer uma abordagem sobre a previdência, que tem repercussão direta na questão de retenção e recolhimento daqueles servidores cedidos, afinal de contas. Quem que paga a previdência? De quem é a obrigação de reter e recolher? Para onde vai isso? No item 6, o que diz a jurisprudência no Brasil no que tange questão de cessão de servidores? No que tange essa problemática que envolve a cedência, servidores à disposição, ou seja, cessão de servidores. Apenas duas. A do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça. Com esses dois, nós matamos a charada. E, por fim, a tela que eu mais acho importante é, sem dúvida nenhuma, a última, ou seja, quais os principais problemas relacionados ao Instituto da Cessão que o Tribunal de Contas tem detectado nesse seu caminho, nessas auditorias, nesses contatos que os senhores têm com nós, nas denúncias, representações, enfim.
Então é a tela que eu acho mais importante, ou seja, eu vou resumir nessa tela tudo o que a gente falou. E os senhores, mais uma vez, vão perceber da importância desse nosso encontro. Tranquilo, pessoal? Não quero ver ninguém dormindo. Vocês vão passar vergonha. Se encontrar alguém dormindo aqui, vai passar vergonha. Eu sei que é uma situação bem gostosa o dormir, né? Mas tem um momento que a gente não se controla. E não adianta nem estar olhando para a pessoa, porque a pessoa pesca e pesca mesmo. Pessoas até quase quebram o pescoço. Eu apenas vou apontar, vou diminuir a minha voz para não incomodar o sono. Tudo bem? Muito bem. E vou lançar aqui uma concorrência, tá? Eu quero saber se os homens vão ganhar das mulheres. Quem pergunta mais? Bom, o desafio está lançado. Eu tenho certeza que os homens vão dar um show. Absoluto. O conceito. Falei para vocês, não há como nós tratarmos do tema sem antes relembrarmos, puxarmos um pouquinho sobre o conceito de que é sessão de servidores. Isso é importante para nós? É. Mas eu não vou fazer concurso, não importa. Você está inserido na administração. Seu nome está na folha de pagamento e poderá ter repercussão muito forte com relação ao limite de pessoal, no que tange sessão de servidores. Reinaldo, não entendi nada, nem eu. O conceito, trago aqui um doutrinador, Antônio Flávio de Oliveira, que ele diz, de maneira muito clara, o seguinte: o que é a sessão de servidor? Nada mais é do que um ato, vírgula, administrativo. Temporariamente, essa expressão é essencial, temporariamente, um determinado órgão cede servidor do seu quadro para prestar serviço em outra esfera de governo ou órgão, no intuito de uma colaboração entre a administração pública. No primeiro momento, que coisa chata, né? Lá vem aqueles conceitos chatos de universidade, de teoria. Mas, já que vocês estão falando, eu trago outro, pior ainda. É essencial recordar o conceito de sessão. O Manual de Servidor Público da Universidade Federal do Espírito Santo diz assim: a sessão nada mais é do que o exercício de servidor em outro órgão ou entidade, administração direta, dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista, para, prestem atenção, agora começa o detalhe, eu sublinhei, até aqui está fácil, para o exercício de cargo em comissão, primeiro momento, função de confiança, terceiro momento, situações previstas em lei. Percebam, cargo em comissão, a designação para cargo em comissão, a designação para uma função de confiança, ou a designação daquilo que a lei autorizar, é a sessão de servidor. Então quer dizer que aquele servidor que vem ocupar um cargo comissionado na minha prefeitura, ou aquele servidor que vai ocupar um cargo comissionado em outro local, é sessão, sim, isso é sessão de servidores. Não é apenas aquela disposição que a gente conhece, não. Então, sempre que um servidor, digo, titular de cargo efetivo ou detentor de emprego público. Eu vou lá para trás, que lá parece que tem uma onda de sono lá, vamos lá. Já aliviou. Titular de cargo efetivo, detentor de emprego público, sempre que ele sai para ocupar um cargo comissionado, sempre que houver uma designação onde ele vai trabalhar, que não no órgão de origem, ou quando ele sai, autorizado por uma lei para realizar um serviço em outro local, nós temos, então, o Instituto da Sessão. E isso acontece demasiadamente. Estou me referindo principalmente, no âmbito do Brasil, esse problema que está causando o Instituto da Sessão de Servidores. Depois os senhores perceberão do que eu estou repetidas vezes tentando alertá-los sobre o excesso da sessão, sobre a grande problemática que envolve esse instituto. Com relação ao conceito, tudo bem? Tudo bem? Como se materializa o Instituto da Sessão de Servidores? Através de, primeiro, sempre há que haver
uma autorização em lei. Geralmente, a lei que trata do assunto é o Estatuto do Servidor Público. Ele prevê a situação da cessão, ou seja, da movimentação daquele servidor. Mas a lei por si só, ela não é suficiente para regulamentar essa movimentação, esse empréstimo do servidor temporário. Então, há que haver um decreto regulamentando, e aí a gente chega aqui, ou seja, o Instituto da Cessão se materializa onde? Através de decretos, portarias, resoluções, no caso do Poder Legislativo, convênios, acordo ou ajuste. Sempre quando houver a saída de alguém para ocupar um cargo em comissão, há que haver uma portaria, não é isso? Um ato. Tem que estar formalizado, tem que ter lei. Necessariamente não necessitaria, não precisa de um convênio. Agora, quando for por motivo de uma atribuição específica, há que haver necessariamente um convênio. Então, o Instituto da Cessão se materializa formalmente através desses instrumentos. Até aí tudo bem claro? Se alguém quiser água, tem ali, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. A água ali não é para a gente não, é para todo mundo. Tudo bem? Posso continuar? Por um acaso tem alguém com sono aqui? Quem tiver com sono pode levantar a mão. Fiquem à vontade. Muito bem. Chegamos numa tela da qual eu faço um resumo sobre o nosso assunto. A cessão de servidores, de novo, sim, de novo. Nada mais, nada menos do que o afastamento temporário. Não se esqueçam, temporário. Só a título de noticiário, de alerta, existem situações no Brasil, espero que não por aqui, na região, de servidores cedidos há mais de 25 anos. Não sabem mais quem está na sua administração, o que faziam, qual era o cargo de origem, quanto ganhavam, não conhece mais ninguém. E o que é pior, se acham no direito de permanecerem lá naquele outro órgão. Pô, mas já passou 25 anos? E isso acontece, isso é realidade. Então, a cessão de servidores, obrigatoriamente, digo compulsoriamente, tem que ser temporária, transitória, precária, enquanto perdurar o motivo. Vou dar um exemplo fácil. Vamos imaginar que num determinado município tem um servidor lá que é um expert na informática. E um outro município gostaria de que aquele servidor viesse trabalhar por um período para realizar ou para implantar um sistema informatizado. Então, se faz um convênio, não é isso? Cede o servidor para aquele município de interesse, na qual, temporariamente, ele vai realizar um serviço. Então, a expressão temporário, ela é essencial para o Instituto da Cessão. Ele é precário. Você não pode ficar definitivamente, para que jamais possa acontecer o que a gente percebe em alguns locais de servidores há mais de 25 anos cedidos à disposição, exportados, sei lá o quê. Percebem, senhores? Outro exemplo. Quando você é convidado pela autoridade, pelo mandatário, pelo novo prefeito eleito, pelo gestor, a ocupar um cargo em comissão, a temporariedade pode ser 4 anos, que seria o período de gestão dele. Claro, pessoal, mas o ato administrativo que concedeu aquela movimentação, obrigatoriamente tem que ter período. O período da ida, o período de retorno. E isso a gente percebe quando as auditorias em loco. As pessoas permanecem, lógico. Quem não quer receber mais? Geralmente o servidor cedido, quando ele tem um convite, não é? Ele vai receber mais. Ele vai ocupar um cargo comissionado. Quem não quer ocupar um cargo comissionado? De chefia, liderança, assessoramento, enfim. Você tem um convite
e você tem um estímulo remuneratório. Então, quando você está ocupando aquele cargo em comissão, jamais você quer retornar. A exceção de quando há depois, né, uma mudança de uma sigla partidária, enfim, aí a pessoa efetivamente tem que sair. Às vezes até não tem clima. Fica, mas não tem clima. Beleza? Então, a temporariedade é um elemento essencial do Instituto da Cessão. E o que não é, ou seja, não é obedecido nas administrações públicas. Não estou dizendo, repito, o caso de vocês. Estou apenas alertando para o que acontece, porque a gente vê no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Posso trocar de tela? Mesmo que tu dissesse não, eu iria trocar. Como se importasse alguma coisa. Os termos comumente utilizados no Instituto da Cessão, muitas vezes a gente encontra no Google, em noticiários, seja lá onde, na doutrina em si. Ele fala servidores deslocados, servidores afastados, servidores à disposição. Essa expressão é muito comum. Foi à disposição. Servidores cedidos, servidores alocados, servidores adidos. Não é servidores que usam Adidas, não, é adidos. Se vê muito no militar, né? O adido militar. Mas no civil existe a expressão servidor adido. À disposição, cedido. Servidores adjuntos, adjunção de servidor. E também servidores emprestados. Ótimo. 1-0 para os homens, viu? Sabia? A transposição é um instituto um tanto quanto comentado na jurisprudência. A transposição, ela não existe, não é mais permitida, né? Você transpor, você sair daquele cargo e ir para outro cargo. Isso não existe mais. Na transposição, à exceção de quando há, né, uma readaptação. Da mesma forma, não confundem, não pode se confundir, né, cessão de servidor com relotação, remoção, redistribuição ou transferência. Cessão de servidor, cessão de servidor. Tá? Ótima pergunta, é uma lembrança que eu ia me esquecer, você me ajudou muito. Tá? Mas não pode haver jamais uma transposição. Tá? Não é mais um instituto aceito no nosso ordenamento jurídico. Foi aceito até tempos atrás, agora não mais. Uma transposição. Tranquilo, pessoal? A remoção é a mudança do servidor de um quadro para outro, na mesma esfera de governo. A redistribuição é a mudança do cargo, não é o servidor, muda-se o cargo. É isso? Relotação, você apenas coloca um servidor nessa lotação para outro, você vai relotar ele. Ok? E a transposição é um instituto que não existe mais. Inclusive, nós vamos falar da lei eleitoral aqui, ela trata desse instituto, né? Transposição. Claro, como a noite? Tem gente atrás que fez assim, ó, como a noite de lua, né? Luarado. Posso passar a tela, doutora Isabel? Não ia fazer a menor diferença. Não é porque ela está dormindo, não, tá? Beleza aí? Um café bem quente agora, né? Muito bem. Existem, sobre o tema que nós estamos abordando, outros institutos semelhantes. A seção está clara. Vou repetir. Afastamento de servidor para realizar um serviço em outro órgão, outra entidade, de qualquer esfera, da União, Distrito Federal, Estado, outro município, enfim. Empresas públicas e economia mista. Tá? Para desempenhar funções específicas, a critério da lei. Cessão de servidor, ele é um ato discricionário. O que significa isso? A bel prazer do responsável. Eu concedo ou não concedo. Eu concedo ou não concedo. Quando dá cessão, alguém me convida, né? Alguém vai convidar aquele servidor através de um ofício. Mas o responsável desse órgão de origem, da qual o servidor está lotado, pode conceder ou pode negar. Então, ele é discricionário. Da mesma forma, ele é recusável. Você pode conceder hoje,
amanhã você suspende, volta. Ok? Então, existe a flexibilidade, porque entende-se que é um instituto apenas para atender uma cooperação mútua de interesse público. E o mandatário tem esse poder de conceder ou negar, de conceder e suspender. Retorna. Claro, são características essenciais do Instituto da Cessão. Um tanto quanto diferente quando nós tratamos de requisição. Só uma pergunta aos senhores e senhoras. Tem servidores do município dos senhores requisitados pela justiça? Tem. Eu sei que tem. Sazonal, né? Sazonal. Agora, no período eleitoral, os cartórios eleitorais vão lá e começam a buscar servidores. Não fazem concurso público e começam a requisitar servidores, né, de outras administrações públicas. Tem, não tem? Muito bem. O Instituto da Requisição, ele é um tanto quanto diferente da cessão. Por quê? Porque a requisição subentende-se um ato administrativo de maior relevância. Então, o prefeito, no caso, a exemplo, ele não poderá negar um pedido, uma requisição. Ou vocês já viram aqui prefeito negando pedido de juiz? Difícil, né? Muito difícil. Então, a requisição, esse instituto contempla uma importância bem maior do que o da cessão. Então, ele é um ato que ele é vinculado, irrecusável, de maior relevância. Eu vou requisitar porque eu preciso. A cessão não. A cessão há um acordo bilateral, mútuo. Já a requisição não. Eu preciso de urgência dessa pessoa para realizar funções. Aqui tem um detalhe. Geralmente, no Instituto da Requisição, né, são serviços meramente burocráticos. Alguns decretos, normas que regulamentam essa matéria, geralmente tiram de circulação servidores estáveis, servidores que exercem atribuições científicas e técnicas. Ficaria no âmbito mais administrativo. Então, aquele servidor de nível médio que faz serviço burocrático, geralmente são esses servidores que são requisitados pela Justiça. Ok? Geralmente, a Justiça vão requisitar sempre servidores administrativos. Operacional, não. Você não vê ali professor sendo requisitado, você não vê contador sendo requisitado, não. Geralmente são serviços burocráticos. É a grande diferença que se faz com o Instituto da Cessão. Tranquilo, pessoal? Você é obrigado a sair do seu local de trabalho e exercer uma atribuição fora em virtude da cessão da requisição? É essa a pergunta? A cessão você não é obrigado, você vai por vontade própria. Agora, a requisição não, você é convocado, você é requisitado. Supremacia do interesse público. Então, você é obrigado a ir. A sua relação com a administração de origem não muda nada. Você continua na folha, você continua como servidor, você apenas se desloca para outro local, fórum, para realizar aquela atribuição, aquele novo exercício, que deve ser compatível com a sua habilitação. Muito obrigado. Perdão, como? Pessoal, eu vou sempre, no decorrer da nossa conversa, falar na regra. Mas existem algumas exceções. Mas no Brasil se vive das exceções. Se você tiver algum motivo relevante para que não vá atender ao pedido, é possível sim, não é? Você tem algum parentesco, você tem algum motivo extremamente relevante, você então vai responder à autoridade judicial dizendo do seu impedimento. Mas, em regra, você é convocado, você é requisitado. Porque senão ninguém vai. Pô, mas presta atenção. Por que que eu vou sair daqui, desse conforto? Só um momentinho. Só um momento. Vou sair do meu conforto. Me avalie bem, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão me avaliando, eu não posso... Tem que ser simpático com todo mundo, tudo bem?
Preste atenção. Se ninguém se prestar a atender um pedido desse, ele não é requisição. Você vai sair do seu ambiente de serviço. Você vai prestar lá na comarca, não conhece ninguém. Eu não vou, não quero, eu não vou ganhar nada mais. Simplesmente eu vou realizar uma atividade diferente. Então, a regra é uma convocação. Você é convocado. Você não é convocado a participar de uma mesa lá das eleições? Não é isso? Você pode se recusar, desde que você tenha um motivo. Então, a requisição tem essa característica. A sessão não. A sessão, geralmente, o que não deveria, né? Mas olha, eu quero um fulano de tal para cá. Existe também um instituto da adjunção, pouco conhecido, tem muito no magistério, né? O servidor adjunto, ele, então, se difere dos demais, porque aqui ele, pessoalmente, pode pedir para ir dar uma força naquela escola, naquela secretaria, né? Sempre no âmbito da educação. É um instituto pouco utilizado, mas você os encontra em determinados estatutos, em especial no Estatuto do Magistério. Também é um ato discricionário, recusável, de conveniência e oportunidade. Ok. Os senhores não vão esquecer sobre o Instituto da Sessão. Jamais. Passe o tempo que passar. A sessão tanto pode ser graciosa quanto onerosa. Isso é apenas um termo da doutrina. Existe aquela sessão que o servidor vai prestar serviço no outro órgão e aquele órgão não paga nada. Continua sendo pago pelo órgão cedente. Se chama graciosa para o cessionário. E as sessões com encargo. Ou seja, quem paga a conta é quem recebe, que é o mais correto. Onde já se viu. Muito bonito. Você sai daqui, vai prestar o serviço lá e continua recebendo aqui, onerando a nossa folha aqui, prestando serviço lá. Sinopse. Cedente quem cede, eu cedo, eu vou emprestar. Cessionário quem recebe. Bilateral à vontade, acordo bilateral. Requisitado, requisitante. Eu requisito. Quem cede é o requisitado. Vontade unilateral. Preciso, é urgente, relevante. Excepcional interesse público. Preciso dele. Algumas características essenciais sobre o Instituto da Sessão de Servidores. Cargo comissionado, designação de função, ou aquilo que estiver previsto em lei. Temporário, excepcional. Sempre há uma colaboração multa, sempre há que haver um ato administrativo. Vou dar um exemplo para vocês de um escândalo. Um determinado servidor foi cedido e não houve ato administrativo, não tinha convênio, tinha uma lei. E esse servidor saiu do seu órgão de origem, foi desempenhado a outro órgão e continuou recebendo na folha de pagamento do órgão de origem e onde estava sendo cedido, do cessionário. Porque a folha de pagamento recursos humanos não tinha conhecimento, que não tinha ato, não tinha nada, não foi publicado. Mas esse cara não está aqui? Olha, ele não apareceu, ele continua sendo pago aqui. Ele recebia em duplicidade. Porque não havia ato. O setor de recursos humanos não tomou conhecimento, não foi publicado. E aí, levaram-se 2, 3 anos recebendo duplamente. Lógico. Deixo na poupança, depois o juro fica com a diferença. Faz-se a tomada de conta, eu devolvo só o... É essencial que a sessão de servidores, que o ato administrativo de concessão, seja portaria, decreto ou resolução, seja publicado no Diário Oficial do município. Diário Oficial do município. Evitar mural. Se não pode acontecer casos onde se publicou editais de concurso público e virava um muro contra a parede. Aí o cara passava tudo em branco. Isso aconteceu no mural. Não, o mural, segundo a lei, é o nosso órgão oficial. Eu vou publicar no órgão oficial. Não é o princípio da acessibilidade, né? Há que haver o princípio da transparência, acessibilidade. Falando em transparência, os senhores são contra divulgar o salário de vocês na imprensa? No jornal? No Diário Oficial do município de vocês? São? São? Num encontro passado, eu fiz essa pergunta, aí diz uma moça lá. Eu sou totalmente contra isso.
Eu acho um absurdo estar publicando a minha remuneração para os outros estar olhando. Isso aí não pode, não deve. Mas por quê? Porque eu não aceito. Mas por que a senhora não aceita? Porque eu vou passar vergonha com a miséria que eu recebo. Eu vou perder meu crédito no comércio. Se eu trabalhasse no tribunal, aí sim. Trabalho no Tribunal de Contas. Nenhuma novidade, ok? Nenhuma novidade. Expedição do ato administrativo competente para evitar duplicidade. Previsão legal, geralmente no estatuto. Desoneração do órgão cedente. Essa é a regra. E isso é a recomendação. Paga a conta quem convida. Hoje você convida alguém para um restaurante e você... Não, paga aí, paga a conta. Tu convidou. Essa é a regra. Desonerar quem cede. A tela vai dizer justamente isso. Não ocorre vacância de cargo. Você é cedido, você continua titular, o seu cargo continua provido. Você apenas se afasta das funções. Você apenas se afasta do local de origem. Você se afasta da sua lotação de origem. Ótimo, muito bem. Um outro aspecto extremamente excepcional, interessante, é a questão da compatibilidade. Ou seja, você não pode ser cedido para realizar qualquer função. Imagina só, o coveiro, ele foi cedido para um hospital lá na sala de cirurgia. Bom, enterra de uma vez logo, né? Há que haver uma compatibilidade das suas atribuições. Então, você tem uma compatibilidade, você tem habilitação para realizar o serviço lá. Imagina só, você não tem um nível médio, mal não concluiu, e você é convidado para um cargo comissionado do assessor jurídico. Não dá. Você não tem condições, você não tem competência, né? Não teria uma habilitação. Então, há que haver compatibilidade nas atividades realizadas por aquele servidor. O que está acontecendo agora, uma grande novidade, é que os cargos comissionados estão exigindo, em algumas leis, não é? Conhecimentos técnicos ou científicos. Está certo. Não é todo ele, mas há que haver a exigência. O plano de cargos, quando, né, da criação de um cargo comissionado, deve dizer ali as descrições das funções e da habilitação exigida, para evitar justamente uma disfunção, não é? Um problema que possa causar à administração pública. Muito bem, pessoal. Quando que o Instituto da Seção começou a ganhar força? A partir de quando? Seção de servidores, nunca ninguém ligou. Deixa ele ir, deixa ele vir, deixa ele para cá, para lá. Mas quando começa um excesso, quando começa a disfunção, quando começa a ceder e nós pagamos a conta, vai haver uma repercussão na folha de pagamento. E o nosso tão sonhado aumento não é possível, dado ao limite de pessoal, limite prudencial. Ok. O Instituto da Seção ele ganhou força com essa lei 2005 a 11.107, quando tratou dos consórcios públicos. Os senhores têm consórcios públicos aqui na região? Tem. Saúde? Consórcio público? Tem, sim. Até então, antes de 2005, como não era remunerado, não é? Se cedia todo mundo para os consórcios públicos. Agora, com a lei, diz que a obrigatoriedade é concurso público, regime jurídico CLT, e da mesma forma poderá haver a cessão de servidores. Artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Com o surgimento, força dos consórcios públicos, o Instituto da Seção ela ganhou força, no bom sentido. Eis que alguns administradores começaram a utilizar o Instituto da Seção para burlar o concurso público. E os senhores perceberão desse problema, dessa ilegalidade constatada quando das auditorias.
Da mesma forma, esse decreto 6.017 regulamentou essa lei federal que trata do consórcio público, como eu disse aos senhores, onde começou a dar corpo, né, ao Instituto da Seção de Servidores. Nunca ninguém ligou, mas passou a ser um instituto muito importante, com grande repercussão na nossa vida como servidores públicos. A doutora Isabel perguntou, está aqui a tela, e saiu. Doutora Isabel, a tela está esperando Vossa Excelência. A resposta do seu questionamento. Eu resumo nessa tela a responsabilidade de quem deve pagar a conta. Então, são apenas 3 situações, como um resumo, sobre a responsabilidade de quem deve pagar a conta. Prestem atenção. A doutora Ana Paula vai depois distribuir as provas. Tá? Então, os senhores precisam decorar. Quando o ônus é para o órgão ou entidade cedente, ou seja, quem empresta, vou dar um exemplo. Eu trabalho aqui no município A. O município A me cedeu para o município B. Quando o interesse é dele predominante, da prefeitura A, e tiver autorização legal, o município A pagará a conta. Então, olha, é interessante que esse servidor vai realizar esse serviço, porque o desempenho, o desenvolvimento dessa missão, desse ofício, vai ser interessante para a gente, ou seja, de interesse público, nós pagamos a conta. Até porque é temporário. Ok, pessoal? Então, quando o interesse é do cedente, havendo autorização legal, ele paga a conta. Quando? Essa é a recomendação. Essa é a regra. Quando? O ônus é do cessionário, quando o interesse é do órgão cessionário. Isso é o que se recomenda. Paga a conta quem convida. Você vai realizar as suas atribuições lá, então lá que vai pagar a conta. O cargo comissionado é um exemplo claro. Mas existem situações onde, muitas vezes, a autoridade convida o servidor e o servidor diz, olha, eu recebo mais na origem do que no seu município. Então, eu vou permanecer recebendo, vou fazer opção, recebendo pelo meu município. E aí, onde ele está, o cessionário faz o reembolso. Claro, pessoal, isso acontece. Não são raras as vezes. Gravem. 3 situações. Quem cede pode pagar, quem convida paga, e quem convida também diz o seguinte, olha, você paga na origem, nós fizemos o ressarcimento, o reembolso. Isso geralmente acontece quando as pessoas recebem um pouquinho mais no órgão de origem. Pessoal, está claro? Isso aqui é um resumão, é a essência. Se nós soubermos, se nós decorarmos essa parte aqui, não vai haver qualquer problema. São 3 situações quanto à fonte pagadora. 3 situações sobre de quem é a responsabilidade do pagamento da cessão do servidor. Disposição, empréstimo, seja lá que termo for usado. Claro, pessoal? Por isso que eu disse aos senhores que há repercussão na folha de pagamento. Se você começa a ceder um monte de servidor, não tem uma lei limitando quantidade, você pega aqui 15 servidores, manda para lá, né? Desonera a folha de lá e contrata mais gente. Isso acontece. Vocês vão ver depois as notícias que eu trago aos senhores, que vão deixar os senhores de cabelo em pé. Os senhores, eu não. Esses requisitos, quando da cessão de servidores, são essenciais também. Você precisa saber que quando você for ceder, tem que ter lei, desonerar, sempre o cedente, prazo determinado. Não há redução de vencimento, jamais. Não pode acontecer o decesso remuneratório, né? Isso não pode acontecer, de haver uma diminuição na remuneração do servidor.
E agora vem um ponto importante. Pasmem os senhores. Os senhores já viram, já souberam, não querem me contar, que eu sei, de servidores que foram comissionados, foram convidados a serem comissionados aqui. Vamos botar aqui no B. Ele foi cedido e veio como comissionado. Esse comissionado já é cedido para outro local? Paz, meus senhores. Seção de servidores comissionados. Olhem o absurdo a que chegamos. Servidores que não são titulares de cargo efetivo, são comissionados, que são cedidos a outros locais. Seção de comissionados. Eu não tenho nada contra comissionado da mesma forma. Eu acho que o comissionado ele é essencial e salutar para a administração pública, desde que não haja excesso e desde que esteja realizando atribuições de chefia, liderança e assessoramento. Mas existe a ilegalidade de se ceder servidores comissionados. Vocês não ficaram espantados? Tudo bem. Vocês acreditam que tem servidores ACTs comissionados? ACTs cedidos? Puta, vocês não ficaram ainda... Então tá, pior ainda, vocês acreditam que tem estagiário cedido? Agora deu? Agora melhorou? Estão acostumados? Servidores comissionados cedidos. Servidores admitidos em caráter temporário cedidos. O que é pior, professor ACT cedido. Ele foi admitido por excepcional interesse público. E aí ele é cedido. E aí contrata outro no lugar. Requisito: ou você é titular de cargo efetivo, ou você é detentor de um emprego público. A seção de servidor é estabelecido, como eu falei aos senhores, no Estatuto do Servidor Público, uma relação jurídica direta, institucional. Então, só para ele, somente ele, poderá ser cedido. Jamais comissionado, ACT, e menos ainda o estagiário. Tá, acabou o sono? Sempre quando há um acordo, sempre quando há um pacto, deve ser formalizado. Você quer? Eu deixo. Então, nós formalizamos através de um convênio, um ajuste, um acordo. Tem que haver algo palpável, material, publicado. Não, no mural não, pelo amor de Deus. Esqueça o mural. Mural é coisa de jardim para pintar, né? Para botar. Mural é aquilo ali, ó. Isso não funciona. Você quebra o princípio. Você quebra o princípio da acessibilidade, né? Quanto mais concorrente, quanto maior a concorrência, melhor os candidatos, não é assim? Não, sempre, sempre. Você faz uma competição com 50, a vaga de um, briga de foice no escuro, vai ser o melhor. Né? Depende do partido, é ótima. Pessoal, falando em partido, vou fazer aqui uma confissão que fique entre nós aqui, até parece. Na verdade, nesses encontros eu falei, daqui a pouco assim, PT saudações, é isso mesmo. Botaram na minha avaliação que eu não poderia usar a sigla PT saudações, porque havia uma conotação política. E imagine, agora eu fico com medo de dizer qualquer coisa, né? Fico com medo até de olhar para vocês. Mas nós continuamos ganhando, nós homens. Está 7-4, né? Sim, estou contando. Todo servidor cedido, ele está aqui, ele vem para cá. O servidor cedido, quando há um desempenho de uma função, quando ele vem ocupar um cargo comissionado, ele tem que se adequar ao regime jurídico de onde ele está.
Porque ele está ocupando um cargo que pertence a um quadro, cujo quadro é daquela esfera de governo. Claro, pessoal? Então, há sempre, né, uma adequação ao regime jurídico de onde ele está. Bom, nenhuma novidade. O artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal é claro, dizendo sempre que houver, sempre que houver uma despesa de um órgão estranho, tem que estar pré-estabelecido em lei ou convênio. Ok? Então, a lei é que vai dizer o interesse público e a importância. Olha, a importância é predominantemente do cedente, por isso que ele paga à disposição daquele servidor. Disponibilidade de vagas. Em algumas auditorias, nós descobrimos também cessão de servidores para ocuparem cargos comissionados inexistentes. Inexistentes. Como? Sim, simplesmente tinha um ato designando para ocupar um cargo comissionado. E foi publicado a nomeação dele lá no cessionário, mas que não havia vaga. Só que quem que vai correr atrás disso? Geralmente tem controle interno, pessoal de recursos humanos, que percebe, né? Algum adversário político, um chato do Tribunal de Contas, Ministério Público. Não. Isso acontece, pessoal. Pois não. As precauções são os cuidados que nós, servidores públicos, estamos de olho, devemos ter quando a sessão do servidor, quando ele sai, quando ele entra, quando o nosso amigo vai, ou quando alguém desconhecido vem para trabalhar com a gente. Então, a gente tem que ficar de olho, não é só o prefeito, não é só o controle interno. Todos nós, né, fizemos parte de uma organização. Não é? A sociedade é o controle social, nós também controlamos, porque é bom para a gente, é salutar para a administração. Sempre deve-se evitar cessão de servidores lotados na saúde, na educação e segurança e controle interno. São áreas carentes, não é? As piores áreas hoje de necessidade das administrações públicas é saúde e educação. Saúde, pior ainda. Né? Trata da vida. A vida é um pouquinho mais importante que a educação. Segurança protege a vida. Segurança, saúde, educação e controle interno. Evitar, orientar a quem de direito, que se evite pessoas lotadas nesse setor serem cedidas. Claro, pessoal? Imaginem, se já não é interessante nem recomendável ceder servidores da educação, que dirá CT da educação? Um outro problema que acontece muito, pessoal, isso é gravíssimo, grave, é a seguinte situação. Os senhores se lembram de que a cessão é a movimentação de lá para cá. Eu falei para os senhores que quando do reembolso, ou seja, ele é de lá, continua sendo pago pela folha, mas essa administração que pegou a pessoa, o cessionário, vai fazer o reembolso. Então, ele tem que pagar, devolver o que a administração lá paga, não é isso? E aí começa o problema. Detectado. Aquele servidor saiu dessa prefeitura e veio para cá. E aqui ele se acha o rei, e aí não vem mais trabalhar, falta, não está nem aí, não produz. Os recursos humanos, ou seja, quem controla, tem a obrigação, tanto aqui quanto aqui, de buscar informações para ver se ele está faltando e pagar o que deve. Porque daqui a pouco começa a pagar a folha aqui o mês inteiro e ele trabalhou apenas 5 dias. Às vezes é um fantasma lá e a folha aqui sai cheia, porque não há comunicação entre as administrações conveniadas. Isso é fatal. Isso acontece porque há um descontrole. Imagine você, servidor de Santa Amaro da Imperatriz, dois, ambos, há um convênio, há um pacto formalizado. Então, você tem que controlar. Muito bonito, vou dar um exemplo. Eu não repasso. Eles não estão repassando. Você tem que tomar providência. Comunique o prefeito. Susta a sessão, volta. Da mesma forma, está faltando, comunique o recurso. Olha,
A folha está saindo para esse cara, não vem, tem as faltas. Manda o controle de frequência para ele. Depois do coffee break, a doutora Ana Paula vai conversar sobre a jornada de trabalho, que é excepcional, vai abordar essa matéria e vocês vão ver como é importante. Então, esse controle há que haver. E isso não existe, pessoal. A partir do momento que existe carro comissionado, vai, esquece. Não quero nem saber desse cara. Oh, menos um para incomodar. Não pode. O controle continua. Pessoal, está claro? Se não entenderam, não tem problema. Eu paro e recomeço. Os senhores estão percebendo, no início da nossa conversa, o que era a sessão e o que é agora? Como tem problema? Como não deveria ser? O que acontece? Do que precisa? Como esse instituto é extremamente importante na nossa vida? Jamais poderá haver sessão de servidores que estão respondendo processo administrativo. E tem alguém que foge. Se porventura foi cedido, foi aberto, chama de volta. Não pode haver sessão de servidores que estão respondendo processo administrativo. Lógico, não é? Você vai ter que pagar lá na origem. Limite de despesa, as atribuições compatíveis, também já conversei com vocês. E agora chegamos num ponto curioso, que é esse período que precede o pleito eleitoral. Você saiu candidato? Não, né? Não? Grandes perguntas sobre esse ponto, né? Que pode, que não pode nomear, concurso, enfim. Pô, não dá para receber mais nada, não, acabou. Até 10 de abril, que era para ter dado, deu. Depois só a revisão geral anual. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Quem responder esse questionamento, um desafio, hein? Eu não estou menosprezando ninguém, porque eu não consegui responder. E eu estou estudando essa matéria, então estou fazendo um desafio. Quem responder vai ganhar um prêmio depois. Depois eu digo qual é o prêmio. Vai dançar comigo aqui na frente. Seja homem ou mulher. Pô, tu acredita que tem homem rindo lá atrás? Gostaram, né? Não, da minha parte, tudo bem. Lanço o desafio. Fica vedado, proibido, nesses 6 meses que antecede a eleição, 7 de julho a 7 de outubro, ceder servidor ou empregado da administração direta, indireta, federal, estadual, municipal, do Poder Executivo. Ah, então a Câmara pode. Então a Câmara pode, Poder Legislativo? Essa é a pergunta. Fica vedado ceder servidor público ou empregado, né? Federal, estadual, municipal, do Poder Executivo. A lei eleitoral, lá no artigo 71, 3, ela veda para o Poder Executivo. Eu lanço a pergunta. Então o Legislativo pode. Todo mundo legislativo agora pode sair para fazer campanha? Não, não tem outra lei. Essa é a única exclusiva. A 9.504 trata exclusivamente de vedações no que tange a servidores públicos. É ela, a única. Não tem, não, eu já cansei. Não adianta. Não é por aí, não ganha. Não vai dançar comigo ainda. Pessoal, é complicado. Eu consegui me convencer, através de um livro que eu li, do Paulo Roberto de Comaim, promotor de justiça. E ele teve uma resposta um tanto quanto, acho que excelente, né? Dizendo o seguinte, olha, ele entende, vou fazer um resumo com as minhas palavras. Ele entende que o Poder Legislativo, por manterem lá os parlamentares, assessores, vereadores, fazem toda a gestão política, visitam as comunidades, né? Fazem a política, normal, está ali inserido no... Então, o Poder Legislativo não poderia ter essa vedação, porque eles sempre fizeram isso, por que agora 6 meses não podem? Se é justamente nesse momento que eles fazem, não é? Com mais intensidade. Não, normal. Não é nada de ilegalidade. Eles fazem as visitas com os vereadores, né? Enfim, prestam toda aquela assistência, enfim. Então, o promotor de Comaim disse o seguinte, olha, eu entendo que o legislador, de forma, colocou só o Poder Executivo, mas... Para quem é do Poder Legislativo, que realiza atribuições administrativas, está também vedado. Só para os assessores parlamentares. Ou seja, que não for dado. Os senhores entenderam?
Entenderam, pessoal? Não vou dar o prazer de dançar com ninguém, então. Muito bem. Eu não devia dizer o prêmio, né? Eu pego ainda para dançar, pessoal. Nunca podemos esquecer a lei de responsabilidade fiscal, a 101, que trata, né? Também, ela interfere na seção de servidores que diz, ó, contribuirão para o custeio de competência de outros entes, desde que haja convênio e lei. Só para alertá-los. Quais são os direitos dos servidores cedidos? Todos os servidores cedidos jamais poderão ter os seus direitos prejudicados, porque é interesse público. Não é? Foi um acordo feito, uma cooperação, mas você não pode ser prejudicado. Você é convidado para ocupar um cargo comissionado, então você terá sempre os seus direitos, tempo de aposentadoria, enfim. Você não pode perder nada, absolutamente nada. A exceção, volto a dizer, a exceção de uma promoção por merecimento. Essa sim, porque você não está ali presente. Assim como o vereador, né? Você foi afastado das suas atribuições, então você perde o direito de uma ascensão funcional por merecimento, progressão ou promoção, ascensão funcional. Claro, pessoal, você não pode ser prejudicado quando você é cedido. Na hipótese de quem detém regime próprio de previdência social, regime próprio de previdência social, que implementou direito de aposentadoria, ou seja, dentro daqueles dispositivos da qual lhe permite pagamento do abono de permanência, quem é cedido continua com o direito de receber o abono de permanência. Isso é para quem é regime próprio de previdência, tá? Ok? Lá no órgão onde ele está, deverá realizar o abono de permanência, porque é um direito dele, constitucional, esteja ele onde estiver. Tranquilo? Daqui a pouco acaba a tela aqui, ninguém pergunta nada, vai ficar bonito para mim. Vai ficar um olhando para o outro aqui. Tudo bem? Eu trago também, dentro dos temas que eu prometi aos senhores, alguns pré-julgados, só para alertar, né, que a maioria dos pré-julgados tem conotação com a lei do consórcio, a grande parte, o 1776 e outros, mas esse pré-julgado aqui, ó, é o mais complexo, ou seja, ele diz quais são os requisitos necessários para a concessão da cessão. O que precisa? O 1115, ele discrimina os requisitos essenciais para a cessão de servidores. Então, ele é, do meu ponto de vista, eu diria a Bíblia, né? Seria o mais recomendado. Tem que cumprir todos esses requisitos. Daqui a pouco já vem um coffee break aí, as coisas melhoram, né? O 515 trata da vedação para ceder servidores às entidades de caráter privado. Imaginem os senhores, o servidor que prestou o concurso e é cedido por CTG aos praianos. Nada contra o CTG, adoro, mas o servidor concursado, ou o servidor titular de cargo efetivo, cedido ao clube das mães, das costureiras. Isso não seria nem moral, não pode, não deve, né? Você fez o concurso, você é titular de um cargo, você tem ali as suas atribuições. Se não é necessário, coloque à disposição, jogue o cargo para cargo isolado, crie outro, não é isso? O que não pode é a administração pública estar sustentando aquele servidor na folha e cede ele para ficar numa associação desse caráter. Não são raras as vezes, não, isso acontece muito. Isso acontece. Não por má fé, mas às vezes até desconhecimento ou omissão. Não, mas tem um convênio, firmamos um convênio com a Associação dos Atiradores de Elite, sei lá. Entendo que não deve. Não, mas como certo? Entendo que não deve. O que diz aqui, ó, é vedado, é proibido, né?
funcionário não, servidor, né? Servidor municipal às associações por não se enquadrarem em entidades públicas prestadores de serviços públicos. Só que aí mandam lei para a Câmara, tornam aquilo ali público, de alguma maneira, e pum, e joga todo mundo para lá. Não pode. Pode, sim, pode. Pode daqui para lá, de lá para colar. Tocantins. Quero ver o controle depois. Controle de frequência, você está lá no Tocantins, você é de Santa Amaro. Pessoal, tranquilo? O tempo voa, né? 19h07. Olha a pergunta. Ótima pergunta. Servidor poderá. Não está com gripe A, não, né? Servidor com. Eu já ia dizer servidor com gripe A. A variação, hein? O servidor pode participar de campanha, pode fazer política, pode ir a comitê? Pode, desde que seja fora da jornada de trabalho. Pode, desde que esteja de férias, desde que tenha licença. O que não pode é, na jornada de trabalho, né, se ausentar para realizar esses serviços. Parabéns, 19h07. A Previdência, não vou perder muito tempo, porque já frisamos, dizendo o seguinte, olha, obrigatoriedade da fonte no caso da Previdência. Eu sou o titular de cargo efetivo, eu tenho um cargo, vou me aposentar por esse regime, ou pelo regime geral, não importa. Se eu continuo sendo pago por aqui, não mudou em nada. Se retém, recolhe. Se eu sair daqui, vim ocupar um cargo comissionado, cujo o ônus é daqui, ele tem que reter e recolher a previdência do cargo efetivo dele. É isso? É isso? Porque ele vai se aposentar por lá. Mas se ele sai na média, não seria vantajoso descontar aqui da diferença? Viu? Entenderam ou não? Se lembrem-se, só para se lembrar, existe a situação de que sai na paridade, a última remuneração da ativa, existe a possibilidade daquele servidor que sai pela média, aquele servidor que entrou depois de 31/12 de 2003, emenda constitucional 41. Não é isso? Então, aquele servidor que sai pela média poderá contribuir com a diferença, porque entrar na média, ótimo, parabéns. Agora, aquele que sai na paridade, não. O órgão cessionário vai reter e recolher efetivamente o valor do cargo dele. Pessoal, claro, pessoal, isso os senhores que trabalham em recursos humanos não podem esquecer, tá? Essa é uma regra fundamental para evitar o que aconteceu com a doutora Isabel. Tá? Veio cedido, cadê o ato? Você dá onde? Então o ato tem que ser motivado, devidamente embasado. Então você vai saber. Certo. Se porventura alguém que ocupa um cargo comissionado é exclusivamente o cargo comissionado, regime geral, a regra. Mas se ele é titular de cargo efetivo, aí você precisa saber se o vínculo dele, o vínculo previdenciário de origem é regime geral ou regime próprio de previdência social. Beleza? A jurisprudência eu não vou entrar em mérito aqui, só trouxe a do Supremo e do STJ dizendo o seguinte, naqueles casos em que servidores ficaram para mais de 20, 30 anos nos outros órgãos, e aí se acharam no direito normal de permanecerem ali. Aí entravam com ações judiciais, não quero mais sair daqui, eu não posso, não quero, eu estou aqui, eu não conheço ninguém lá, a minha família está aqui, enfim. Já criei vínculo. 25 anos, imagina, pessoal. Então, a justiça já bateu o martelo dizendo que não existe direito. Tá? É ato revogável. Isso é a decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e não há nem o que discutir. Não há nem o que a gente discutir, perder tempo com isso, né? Mas as pessoas, reiteradas vezes, ingressam na justiça para evitar retornar aos seus cargos de origem. Porque imagina, né? Imagina a situação dessa pessoa, 25 anos lá, em Brasília, ganhando um dinheirão, volta para um município, qualquer que seja, ganhando bem menos. Quebra a vida da pessoa, na família, filhos na universidade, seja lá o que for. Essa última tela é essencial, que eu resumo aos senhores, a tela que eu falei lá no começo,
todos os problemas que são detectados quanto ao Instituto da Seção de Servidores. Aquele instituto que no começo não dávamos muito valor, mas é um instituto que reflete na nossa vida, nas administrações públicas, em especial na sociedade. Excesso de servidores cedidos. Não é o caso de vocês, mas vão ver aqui nas noticiazinhas que eu trago aos senhores. Descumprimento de prazo pré-estabelecido. Temporariedade. Cessão de servidores não titulares de cargo efetivo ou detentores de emprego público. Comissionado cedido, ACT cedido, estagiário cedido. Daqui a pouco eles vão começar a ceder terceirizado. Se já não existe, né? Faz a licitação, contrata e cede o terceirizado. Jamais o Instituto da Seção se presta para reforçar quadros deficitários. E é o que acontece. Os órgãos pedem, porque tem uma deficiência muito grande, precisam, e isso quebra, mata o Instituto, a natureza jurídica de ser da Seção de Servidores. Aconteceu com os consórcios públicos, né? Não tinha ninguém para tocar, pega a gente daqui de lá, vamos fazer concurso. Aí com a lei 2005, que se regulamentou, não, agora é concurso, emprego público, regime jurídico CLT, pau. Então, jamais a Seção de Servidores poderá ser realizada para reforçar quadros deficitários. Ônus, sempre o cessionário, paga a conta quem pede. Cuidado, restrição, problema, ausência de contribuição previdenciária. Não é o teu caso, mas chamando a atenção ao caso da pergunta aí. Recebimento em duplicidade de servidores cedidos. Servidores cedidos às associações. Cessão para cargos comissionados sem chefia, assessoramento e liderança. Isso acontece muito. Você cede aquela pessoa, aí você vai lá ver o que ele está fazendo, não tem nada a ver com cargo comissionado. Está realizando atribuições meramente burocráticas. Então, se burlou, né, a Seção de Servidores e se burlou um instituto, consequentemente, do concurso público. Beleza, pessoal? Isso aqui é o resumo do nosso encontro. Nós terminamos aqui as telas e eu trago os senhores, só para deliciarem-se, algumas notícias tangentes ao nosso encontro. Vejam o absurdo. Mapeamento inédito do Conselho Nacional de Justiça. Tribunais de justiça estaduais com alta taxa de congestionamento de processos no primeiro grau apresentam um significativo número de funcionários desviados para a segunda instância. Isso causa uma morosidade, não é? Não é isso, pessoal? Na análise de processos. Olha lá. O período requisitado pelo Conselho Nacional de Justiça abrange o ano 2010. São 2.638 servidores fora das suas funções. Olha, grande número de servidores na Câmara Municipal de Natal cedido para a Prefeitura de Natal levou o Ministério Público a expedir recomendação pedindo devolução de todos os servidores efetivos no prazo de 30 dias. A cessão desses funcionários tem o objetivo de gerar folga na folha de pessoal para a contratação de cargos comissionados. Prática que se configura crime de improbidade administrativa. A Prefeitura Municipal de Uberlândia tem 250 servidores cedidos à União, que custeia salários de 225, que chega a um gasto de 3 milhões de reais. Percebam, senhores, da importância do tema, do que acontece por esse Brasil afora, quando nós falamos do Instituto da Seção. Está um caos, não é? Olha aqui. Piauí, divulgado no último dia, isso aqui é tudo Folha de São Paulo, desculpa, não falei a fonte. Alerta que servidores que não comparecerem até amanhã serão considerados abandono, né? Olha o que diz aqui. Aproximadamente 2.000 servidores estaduais cedidos aos órgãos federais à disposição de repartições.
Isso acontece no Brasil todo. Para cá, para lá, aqui e acolá, não é? Sede, vamos contratar outros, não fizemos concursos públicos. Tudo isso repercute em disfunção e ausência de concurso público. Não chamou atenção ainda? Depois de todas essas notícias aí? Mas que coisa. Agora não olhem para a tela. Olhem para mim. Tem gente olhando para a tela, pô. Isso é uma ordem. Olhe o absurdo. Depois de tudo que a gente falou. Deputado Romero Rodrigues, deputado federal, ele apresenta uma proposta de emenda constitucional. Olhem, proposta de emenda constitucional, Constituição Federal, Constituição rígida, proposta de emenda constitucional. O que ele quer com isso? Possibilitar que servidores públicos requisitados ou cedidos, né, se mantenham naquele órgão concessionário. Concurso público foi por água abaixo, acabou-se. Já pensou se esse projeto de emenda constitucional passa, né? Vai se criar alineado o capítulo 39, dizendo o seguinte: olha, servidores cedidos que quiserem permanecer no órgão tão lotado, pode permanecer. Quer dizer, quem tem força política que conseguiu exceções para ocupar encargo comissionado, vão se dar bem. Aquele que não conhece ninguém vai ficar lá no cargo de origem. Depois de tudo que a gente conversou, e aí vem e aparece uma coisa dessa. O que vocês acham? Né? Oi? Exatamente. Aí vai ficar um troca-troca danado, né? O que vai de servidor querer trabalhar no Tribunal de Contas, já pensasse? Vai inchar lá. O que vai de gente do Tribunal de Contas querer trabalhar em Santa Maria da Imperatriz? Tudo que a gente falou até então, tudo que a gente repetiu, né? Aquela chatice que eu estou passando para vocês, acontece uma coisa dessa. Aí não há quem aguente. Não há quem aguente. Por fim, é o que acontece, é isso aí. De tudo. Resumir. Está aqui, ó. Desvio de função e ausência de concurso público. Senhores e senhoras, nós homens vencemos. Eu peço, com todo carinho, eu quero agradecer aos senhores a atenção que foi dada. Fico muito grato em retornar aqui com os senhores. E estarei à disposição, telefone, e-mail. Com certeza vocês vão ligar, vou dizer que eu não estou, eu mesmo atendo que não estou. Bem isso mesmo. Então, senhores, termino aqui, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, eu agradeço de todo o coração a vocês. Obrigado.